Bom, pessoal, nessa aula de hoje eu vou estar falando sobre partição de disco, tipos de partições de disco, aplicativos para criar partições, sistema de arquivos, partições de unidade de disco no Linux Ubuntu, partições de unidade de disco no Windows 10, partições de unidade de disco no Android Nougat, tipos de instalação de um sistema operacional e arquivos .iso de sistemas e aplicativos para criação de boot e de máquina virtual. Bom, então, o que é uma partição de disco? Partição de disco nada mais é do que uma divisão, vamos fazer alusão a uma pizza. Então, ali você vai ter uma pizza onde ela é dividida em várias partes, né? Pode ser partes menores ou partes maiores. Então, partição ou particionamento de disco é a divisão do espaço de uma unidade de disco, seja ela fixa ou removível. Então, a gente pode falar ali de um HD interno, né? Ou pode falar de um removível, como um HD externo, um pendrive, enfim. E ele pode ser também, pessoal, ali do tipo SCSI, né? Também pode ser dividido. O que é um SCSI? Ele é muito utilizado quando é dividido vários HD, várias partes, né, do HD. E esse tipo SCSI é um tipo de placa, é um tipo de porta que ele permite conectar vários HDs ali em uma placa, tipo 3, 4, 5. Esse tipo de placa é muito utilizado em servidores. Então, dentro ali, é muito utilizado a partição dentro do mesmo HD, e esse tipo de HD ele possui vários sistemas operacionais instalados, como Linux, Windows, tá, ao mesmo tempo. Isso é muito utilizado principalmente em empresas de hospedagens, né? Empresas que guardam arquivos em nuvens, né? Cloud Computing. E também ali o SATA. O SATA é um tipo de conexão, tá? Que é muito utilizado para conectar o cabo de dados, tá? Então é um cabo de dados que é utilizado geralmente na placa-mãe e é conectado também quando você tem ali uma case, que é o local onde fica o HD externo, você vai ter uma plaquinha e nessa plaquinha ele é conectado à porta do HD, que é a saída de dados do HD. Então esse tipo de conexão é o tipo SATA. USB também, tá? Que a gente utiliza aí a case no HD externo ou pendrive. E o microSD, que é o cartãozinho de memória. Esse cartão de memória que a gente utiliza. Alguns já tem alta capacidade de 128, 256, tá? Ou maior. E é utilizado para a instalação de um ou mais sistemas operacionais ou simplesmente para guardar arquivos, tá? Então, ali dentro de um servidor, geralmente ele utiliza do tipo SCSI, onde tem várias conexões de HDs ali para fazer backup, cópia, tá rodando vários sistemas operacionais também, tá? Cada partição pode ter sistemas de arquivos diferentes, o que permite a instalação de vários sistemas operacionais, bem como a inicialização em multiboot. O que é a inicialização em multiboot? É aquele tipo em que você instala vários sistemas operacionais. E ali você vai escolher qual sistema operacional. Então existe uma sequência de instalação para que você possa estar utilizando para estar instalando o sistema operacional. Então aqui, por exemplo, nessa tela, esse aqui é um dual boot utilizando o Grub do Linux. O que é o Grub? O Grub é um sistema de inicialização, é uma aplicação, é um aplicativo de inicialização do Linux. Então, no momento de instalação, você tem uma sequência. Então, por exemplo, você instala primeiramente o Windows, depois o Linux. Quando você tem primeiramente a instalação do Windows e depois do Linux, você pode observar que ele vai estar carregando aqui, ó, carregando primeiro o Ubuntu, e em seguida você pode observar que por último aqui ele vai ter a inicialização do Windows 7, por exemplo, aqui pode ser o Windows 10, tá? Então quem vem carregar primeiro aqui. Quem instala esse Grub aqui é o próprio Linux, aqui no caso o Ubuntu, tá? O Grub é um tipo de inicialização para todos os sistemas operacionais Linux, tá? Então aqui a sequência, primeiro instalar o Windows, depois o Linux para ele estar
carregando essa telinha aqui, onde você vai estar escolhendo qual sistema operacional vai estar carregando. Isso nesse caso quando você tem de Linux para Windows. O outro tipo de multiboot é quando você tem aqui, que você deseja carregar, quando você faz uma sequência, primeiramente quando é instalado o Linux e depois o Windows, essa sequência ela é gerenciada, aqui o multiboot é gerenciada pelo próprio Windows, como vocês podem observar aqui, ó. Quem está carregando primeiro no caso é o Windows, né? Esse multiboot aqui é diferente do Grub aqui. O Grub é na sequência quem vai inicializar, no caso é o Linux, tá? Então a sequência primeiro é o Windows, depois o Linux. Aí você vai ver que vai carregar, ele vai identificar os sistemas operacionais que se encontram instalados. Aqui nesse caso, a sequência primeiramente é o Linux, depois o Windows. Aí você pode escolher qual sistema operacional deseja carregar. Então aqui quem gerencia nesse caso é o Windows. Então, aqui nesse caso, vocês podem observar, o Linux, pessoal, é o único sistema operacional que permite ser executado diretamente no pendrive, tá? O Linux é o único que permite. É possível instalar o Windows diretamente no pendrive? É. Mas aí tem que ser já um recurso mais avançado. O Windows pode ser instalado em um HD externo também? Pode, pessoal. Pode ser instalado em um HD externo, tá? Então tem aplicativos ali que você pode estar fazendo para estar instalando. Então nesse caso aqui, eu vou ter aqui, eu posso colocar um pendrive de geralmente 32 GB para instalar o Windows, certo? Eu utilizo um outro aplicativo para poder estar instalando o Windows diretamente no pendrive. Então ele tem que ser geralmente na porta USB 3 para ter uma velocidade maior, porque o Windows exige uma transferência maior de arquivos. E detalhe, se o USB for 3.0, a porta em que vai ser instalado, vai estar executando a colocação desse pendrive para executar o Windows, ele também tem que ser 3.0, porque se for 2.0, ele ainda vai ficar um pouco lento. Isso porque o sistema operacional Windows, pessoal, ele não foi criado para instalar, para ser executado diretamente em pendrive, tá? A Microsoft impossibilita isso, mas como tem alguns recursos aí, alguns aplicativos que permitem fazer isso. O Windows é um sistema operacional que é permitido instalar somente em HD interno. Quando você vai tentar instalar ele diretamente na USB, ele vai apresentar uma mensagem de erro. Mais na frente eu vou mostrar isso na prática para vocês, tá? Bom, aqui vocês têm, no caso, um HD mostrando que eu posso ter o Windows, posso ter o Linux, no caso aqui o Linux Ubuntu, eu posso ter o Android e posso ter também o macOS, tá? Então essa partição aqui me permite criar vários sistemas operacionais, tá? O macOS é o sistema operacional da Apple para desktop. Ele não permite ser instalado direto. Como eu falei antes, o Windows também não. Mas existem algumas formas de instalar ali, né, alguns recursos de aplicativos que fazem esse processo de instalação, tá? E só lembrando que o Linux, todas as versões do Linux, eles são instalados, eles podem ser instalados ou podem ser executados diretamente no pendrive. Essa é a grande vantagem do Linux. Qualquer versão e adição do Linux ou qualquer edição, geralmente a maioria, né, permite estar executando ali direto. Agora, tem um único sistema operacional, que é para crack, né, que ele só executa diretamente no pendrive. Mais para frente eu vou falar um pouco quando eu for executando ali algumas máquinas virtuais, a gente vai vendo sobre isso, tá? E a gente vai ter uma prática sobre isso. Então, continuando aqui, tipos de partições de disco. Pessoal, é importante, eu falei ali sobre partições, e essas partições elas são divididas em alguns aqui, tá? Então, quais são os tipos de partições de disco? Primeiro, são as partições primárias, são aquelas partições que quando eu vou dividir o HD, eu tenho que especificar qual sistema operacional vai se alojar ou vai carregar primeiro.
Ou seja, é aquele sistema ativo principal que vai estar carregando. Então posso ter várias partições, mas na hora de instalar eu tenho que especificar em qual vai ser instalado, qual vai ser a prioridade de instalação, quem vai carregar primeiro, quem vai executar primeiro. Então essas partições, elas são as primárias, podem ser de 1 a 4. Então no momento da criação da partição, elas podem ser de 1 a 4. São as únicas partições que permitem instalar um sistema operacional, pois é nela que se aloja o MBR, é o Master Bus Record, que é o principal ali, como eu já havia falado, né? Então, pelo menos uma deve ser criada e marcada como ativa para que o sistema possa carregar um sistema operacional, correto? Ou pode ser o Windows ou pode ser o Linux. Quando você tiver dois sistemas operacionais, tipo o Linux e o Windows, o Linux ali, o Windows, ele tem que ser marcado como inicial. Agora, detalhe, o Linux não instala em uma outra, pessoal. Ele geralmente dá um problema, então tem que ser geralmente ele como master. Já o Linux não tem tanta exigência assim com relação a ser instalado em qualquer outro tipo de partição que eu vou falar agora, tá? Em qualquer outro sistema de arquivos que já eu vou falar. Partições estendidas, o que são? Na verdade, são criadas, né, através da conversão de uma partição primária em estendida e utilizadas quando o número de partições, no caso de 4, não é o suficiente para o nosso propósito. Esse tipo de partição só recebe partições lógicas. Ela não pode conter nenhum sistema de arquivo e um disco pode ter somente uma partição estendida. Então, o que é uma partição estendida? Digamos ali um HD de 1 TB, né? Então, um HD de 1 TB, que são 1048 GB, ele pode ter 1024 GB, desculpa. Então, ele pode ter ali, por exemplo, vamos dividir em pela metade, vamos dividir pela metade, né? Então, dessa metade, eu deixo ali, por exemplo, uma para o Windows e outra para o Linux. Então, vou dividir pela metade. Então, dentro dessas duas metades, uma eu instalo o Linux e a outra eu instalo o Windows. Então, eu coloco metade para metade. Agora, se eu for colocar, por exemplo, outro sistema operacional, seja Linux ou qualquer outra versão do Windows, no caso, se eu tiver dois sistemas operacionais Windows, se eu tiver, por exemplo, o Windows 8 ou o Windows 10, por exemplo, então eu posso ali dividir duas partições, uma para o Windows 8 e outra para o Windows 10, e a outra eu posso dividir para dois sistemas operacionais Linux, aí no caso eu já vou ter 4. Então eu vou dividir esse HD, um outro exemplo que eu estou utilizando, em 4 partições. Então boto duas para o Windows 8 e o Windows 10, e posso utilizar para dois sistemas operacionais Linux. Por exemplo, ali posso colocar o Linux Ubuntu, né? Eu posso colocar o Mint, que eu vou falar mais para frente, tá? O Mint também. Então, ali na hora de carregar, ele vai dar um multiboot de 4 sistemas operacionais, onde ele vai estar dividindo só Linux para carregar e só Windows também, tá? Então, posso fazer essa divisão ali. Na hora da divisão, tem que fazer a partição primária, a partição principal, que no caso é a Master Boot Record ou MBR. Então, aqui eu vou determinar quem vai ser a principal e as outras 3, como vai ser? As demais, pessoal, elas vão ser partições estendidas. Então, esse tipo de partição estendida é o resto que sobra da partição. E quando ela é estendida, que ela sobra o restante, aí eu vou dividir em outras partes menores ali, que é justamente as partições lógicas. Elas devem ser criadas dentro da partição estendida. A estendida é aquilo que sobrou, tá? E usadas para subdividir o disco rígido em mais do que 4 partições. Ele chega ali, pessoal, a permitir 15 partições com sistema de arquivos em um único disco, sendo 3 primárias e 12 lógicas, tá? Então, posso dividir ali em várias também. Então, continuando aqui, quais os aplicativos que eu utilizo para criar essas partições? Pessoal, tem aqui o Gpare. O Gpare, ele é um aplicativo de partição que roda dentro do Linux, tá? Então, aqui é um
É um aplicativo que permite dividir o disco ali em várias partes. O LVM, ele é nativo do Linux. Nesse caso aqui, ele permite ser instalado, tá? Para partições para o Linux, sistema operacional Linux, para qualquer distribuição Linux. E aqui eu tenho o LVM. O LVM é o nativo do Linux. Então, ele, no momento da instalação do Linux, você vai escolher que tipo de partição você deseja estar dividindo ali o disco. Então, no momento da instalação do Linux, qualquer distribuição do Linux, você vai ter o LVM ali para escolher, tá? O gerenciador de partições, ele já é nativo do Windows. No momento da instalação do Windows, a gente vai ver aí na prática, que a gente permite, né, o Windows vai permitir particionar o disco em várias partes. Então, esse gerenciador é logo na instalação do Windows, antes de estar fazendo essa instalação. Aí você vai escolher qual delas ali vai estar dividindo o disco, tá? O gerenciamento de disco também é outro recurso nativo do Windows, só que aqui depois de instalado, tá? Ele vai ter esse gerenciamento de disco. Aí vamos ter outros aplicativos como a Almei, Minitool, a Pare do Android, o CFDisk também do Android, né? É no momento da instalação, tá? Antes de ser instalado, esse CFC-Disk, CFDisk, permite você estar dividindo o disco em várias partes. E tem um outro que é a utilidade de disco, que é o nativo do macOS X, tá? Então ele é ali dentro do macOS. Só descendo mais um pouco. Pessoal, falei em divisão de disco, né? Falei dos tipos de partições e agora eu vou falar do sistema de arquivos. O que são sistemas de arquivos? É um conjunto de estrutura lógica e de rotina que permite ao sistema operacional controlar o acesso às unidades de disco. É necessário criar a partição com o sistema de disco de acordo com o sistema operacional antes de ser instalado. Por exemplo, quando eu vou dividir o HD ali em uma partição primária, por exemplo, na hora de instalar, eu vou escolher qual sistema operacional eu vou carregar. Então, vou dividir no Master Boot Record, que é a primária, a partição ativa, né? E ali, pessoal, eu vou, por exemplo, se eu for colocar o Windows, que eu já falei para vocês que o Windows só se instala nessa primeira, numa principal, eu tenho que especificar qual tipo de partição eu vou estar instalando. Então, a partição específica para o sistema operacional Windows estar instalado é só a NTFS, tá, pessoal? Somente NTFS. Então, a partir do Windows 2000, todas as partições do sistema operacional Windows só instala em NTFS, correto? Então, eu não posso aqui ter, por exemplo, criar esse tipo de estrutura de arquivo, esse tipo de sistema de arquivo, para o Windows utilizando aqui, por exemplo, a do Linux. Se eu for colocar o Linux tipo a estendida 4 e tentar instalar o sistema operacional dentro de uma estendida 4, não vai ser possível, tá? Porque ela é específica, a estendida 4 é específica do Linux, bem como a NTFS, ela é exclusiva do Windows, tá? Então, eu não posso criar um tipo de sistema de arquivo para um sistema operacional que seja diferente dele, ele vai dar erro, ele vai identificar aqui, vai apresentar um erro ali e não vai ser possível ser instalado, tá? Então tem que ser específico do sistema operacional. Outro sistema de arquivo operacional, outro tipo de sistema de arquivo específico é o do macOS e do iOS, é do tipo HFS, HFS+, e APFS, tá? Então, esse tipo de sistema de arquivo ele é exclusivo para cada sistema operacional. Eu não posso, por exemplo, ali instalar em uma partição com um sistema de arquivo diferente que ele não foi criado. Então, tem que ser especificamente. Outra coisa também é em relação aos arquivos. Por exemplo, aplicativos que são desenvolvidos exclusivos para o Linux, eles não podem rodar diretamente no Windows, bem como desenvolvido para o Windows e não posso instalar para o Linux. Então, vocês podem observar que no momento que você vai instalar um aplicativo, ele vai te perguntar qual sistema que você está utilizando, qual sistema operacional que você vai utilizar. Então,
você tem que escolher qual o sistema operacional que você vai estar instalando, até porque a aplicação que você vai instalar ela é exclusiva para aquele sistema operacional, bem como o sistema de arquivos, tá? Então tem que ser exclusivamente para cada sistema operacional. Partições de unidade de disco do Linux Ubuntu. Então, algumas partições, por exemplo aqui do Linux, antes da instalação, aqui eu vou ter a tela do LVM, que é o Logical Volume Manager. O que é o Logical Volume Manager? É um aplicativo, né, antes da instalação do Linux, qualquer sistema operacional, nesse caso aqui é o do Ubuntu. Vocês podem observar aqui, ó, que ele vai te mostrar o que ele tem de espaço livre. Aqui no caso é uma partição NTFS para instalação do Windows. Aqui no caso é uma FAT32, que já é antigo, pode ser um pendrive ali, tá? Ou uma divisão do HD em FAT32. Aqui ele ainda não foi particionado, que é SDA3, SDA4 NTFS, outro espaço livre, pode ser um outro HD externo ou um pendrive que esteja ali. Pode ser outro pendrive ou pode ser uma partição do HD. E aqui eu tenho outra partição NTFS. O que é isso aqui? Isso aqui, na verdade, pessoal, o Linux, todas as partições ou unidades de disco, eles são reconhecidos como dev, que é o dispositivo, né? E o nome. Então, geralmente ele tem ali que está ligado ao dispositivo, como SDA1, SDA2, SDA3, SDA4 e SDA5. Então, o Linux ele reconhece ali pela SDA, ou SDB, ou SDC, ou SD, e assim vai sucessivamente, tá? Não é que nem lá no Windows. No Windows, quando você coloca ali um pendrive, você pode identificar que ele vai assumir sempre uma letra. No caso do Linux, ele coloca ali SDA, SDA ou SDC, seguido da numeração, indicando que pode ser uma unidade de disco ou uma partição, uma unidade de disco removível, uma unidade de disco fixo ou uma partição. Observem aqui que ela já está particionada e ele tem já uma quantidade utilizada, tá? Então essa tela aqui ele vai mostrar. Mais abaixo vocês podem observar aqui, ó, /dev /sda, quer dizer que é um HD externo com tamanho ali de 1 TB, tá? Ou pode ser um HD interno, tá? Então ele vai mostrar como é que está essa partição aqui. Então essa telinha aqui do LVM é uma tela que você permite particionar ali, escolher onde vai ser instalado o sistema operacional Linux. Então aqui no caso ele vai escolher qual sistema operacional, tá? Ele não vai instalar em nenhum outro aqui, ele ainda não foi especificado qual deve ser instalado ainda, tá? Aqui é somente a telinha de mostrar como deve ser feito o uso do LVM. Partições de unidade de disco no Linux Ubuntu. Observem aqui que ele já vai mostrar aqui, após a instalação, que as unidades de disco no Linux você verá como /dev SDA, /dev SDB, /dev SDC, relativa à quantidade, né, de dispositivos. Onde tem esse /dev, quer dizer que é um dispositivo que está conectado, pode ser um HD externo, pode ser um HD interno, pode ser um pendrive. Esse aqui é outra, porque a ordem vai mudando, pode ser o mesmo também, tá, pessoal? Ele vai identificar ali. Aqui no caso ele vai mostrar um HD externo de 465 GB, né? Se tiver outras unidades de disco ele vai mostrar aqui. Então, vocês podem observar que aqui eu tenho uma partição dividida em SDA1 com 53 GB, a segunda com 127 GB, a terceira SDA2 é o mesmo HD, né? Aqui no caso é o mesmo HD. Ele vai estar mostrando ali a terceira partição e está mostrando aqui a quinta partição. Por que a quinta partição? Porque vocês podem observar que tem pedaços aqui, ó, que pode ser ali um swap, né? Que essas partições são chamadas de swap, pode ser também um pedaço que ficou faltando, não ficou bem dividido, tem resto sobrando aqui de partição, que pode ser colocado aqui junto com as demais, tá? Então ele vai estar identificando aqui as partições.
No caso aqui, a única que vai ser instalada para o Linux é essa aqui, tá, pessoal? É a estendida 4. Então, essa telinha aqui é a telinha de instalação, a tela de execução, já depois de instalado o Linux. Então, aqui eu tenho aqui a estendida 4 e eu tenho uma Linux Swap. Quando você vai instalar o Linux, você tem que criar uma partição estendida 4 ou qualquer outra extensão, dependendo da versão da distribuição Linux, tá? Quanto mais recente a partição, mais seguro, correto? E eu tenho que ter também uma swap, que é aquela de troca, tá? É uma pasta ali temporária, é uma unidade temporária em que ele vai utilizar ali para geralmente um cache ou guardar arquivos temporários, tá? De instalação, enfim. Então, na instalação do Linux é obrigado eu ter dois tipos de partições, a estendida 4 e uma Linux. As demais vocês podem observar aqui que está particionada em NTFS. Justamente pode ser para guardar arquivos, tá? Aqui também, ó. E eu tenho aqui um pedaço que não está alocado de 4 MB. Então todas elas aqui estão divididas aqui, tá? E sobrou um pedaço aqui, ó, de 137 GB, que pode ser também criada uma outra partição aqui, tá? Correto? Detalhe, pessoal. Detalhes. Partições NTFS só enxergam partições NTFS e FAT32. Por exemplo, no Linux, se eu tiver no Windows e tentar instalar, particionar um HD estendido a 4, ele não vai, um pendrive, por exemplo, tiver particionado ou tiver sido convertido para o sistema de arquivo estendido a 4, ele não vai ser visualizado dentro do Windows. Partições NTFS só enxergam partições a ela mesma, partições de NTFS e também partições FAT32 e FAT64, tá? Então ele não vai conseguir enxergar. Por exemplo, os pendrive que geralmente você adquire, ele já vem formatado em FAT32 ou FAT34, ou FAT32 ou FAT64, tá? 16 ou a estendida geralmente é a FAT64, tá? Então, quando você adquire um pendrive, você coloca lá no Windows, ele vai identificar. Aí é necessário você fazer a conversão para a NTFS para poder reconhecer em todos os sistemas operacionais. Partição NTFS é reconhecida a NTFS ela mesma e FAT32 e FAT estendida, que é a 64. Agora, NTFS não enxerga a estendida 4, nem HFS, que é a do macOS, e nem estendida 4, tá, pessoal? Só esse detalhe aí que vocês podem observar. E estendida 4, ele olha todas, tá, pessoal? Estendida 4 olha todo tipo de partição, que é a única do Linux. Então, a do Linux, a estendida 4, ou Linux, quando ele está instalado, ele reconhece toda e qualquer partição, seja ela NTFS, seja FAT32, seja FAT64 ou estendida, ou HFS ou estendida 4 ou ela mesma, tá? Correto? Fique bem claro essas separações aí. Partições de unidade de disco do Linux. Só retornando aqui, pessoal, geralmente quando você tem os dois sistemas de arquivo separados, o Linux consegue enxergar a do Windows, em que o sistema operacional Windows está instalado. Mas a do Windows não consegue instalar a partição que o Linux encontra-se instalado, tá? Partições de unidade de disco no Ubuntu. Isso aqui já é uma outra aplicação, pessoal, que é o GDisk Dump, que é uma aplicação ali que você também pode estar, selecionando a partição, ou aumentar qualquer um deles ali, tá? Aumentar uma partição, ou criar, dividir, tá? Então, o GDisk Dump é uma aplicação do Linux que permite, depois que o Linux é instalado, permite você estar observando ali as partições e inclusive fazer qualquer outra coisa, aumentar ou diminuir, criar outra, tá? Então aqui vocês vão ter o dev1, SDA1, é o mesmo HD que está aparecendo, e aí vocês vão ter ela aqui, NTFS, uma estendida que está livre ali, e aqui a do Linux, tá? Partições de unidade de disco no Windows 10. Pessoal, antes da instalação do Windows 10, você vai ter ali a instalação que você quer instalar o Windows, Observem aqui que esse HD,
É um HD pequeno, mas vocês podem observar aqui, acredito que ele é bem pequenininho, vocês podem observar que eu tenho duas partições aqui, uma para o Windows, uma para o Windows 10 e outra para o Windows 8, conforme eu havia falado agora há pouco. Então aqui ele vai ter um tamanho de 20 GB para um, esse HD deve ser aproximadamente aí de uns 40 GB, né? Deve ser um HD de 40 GB, onde ele dividiu aqui 19 para o Windows 10 e 16 para o Windows 8, tá? Observem que as duas são do tipo primária, ó. Primária aqui para o Windows 10 e primária para o Windows 8, tá? Então, posso estar nesse mesmo HD aí, tá instalando os dois sistemas operacionais. Na hora de carregar o multiboot, vai aparecer lá aquela tela que eu havia mostrado para vocês, né? Vai aparecer uma tela igual essa, onde ele vai mostrar o Windows 10 e o Windows 8 aqui no lugar do Ubuntu. Então, são os dois sistemas operacionais Windows. Então, ali na hora de escolher, eu vou escolher qual sistema operacional vai carregar primeiro, tá? Então, isso aqui é feito, pessoal, no ato da instalação do Windows. Você pode excluir aqui, ó. Você pode selecionar a partição e excluir. Você pode formatar para limpar tudo que tiver, né? Se você já tiver uma partição já feita, você pode limpar ali o conteúdo para fazer uma instalação nova. Você pode criando de novo, correto? E é isso. Então, continuando aqui, partições de unidade de disco no Windows 10. Após a instalação, pessoal, existe um aplicativo chamado gerenciamento do computador. Nesse gerenciamento do computador, você tem aqui a opção gerenciamento de disco. Ele fica dentro do painel de controle, tá? Painel de controle, né, gerenciamento do computador. E ali dentro você vai ter vários recursos mais avançados, né? E tem a parte de gerenciamento de disco. Isso aqui depois que você instala o Windows. E se eu, por exemplo, ele quiser aumentar ou diminuir uma partição, o tamanho de uma partição, vocês podem observar aqui, ó, que você pode selecionar a partição, né? E aí ele vai te dar o tamanho aqui, ele vai mostrar aqui no caso o Windows 7 e o Windows 8 aqui, tá? E uma partição livre aqui, ó, você pode utilizar para fazer qualquer outra coisa. E esse aqui, pessoal, reservado é aquela swap ali do Linux, né, que eu havia mostrado para vocês. É tipo ela. É um espaço ali que ele utiliza para estar usando ali para troca de arquivos, ou salvar um arquivo temporário, e depois ele exclui. Isso é do próprio sistema operacional, essa área reservada aqui. Só voltando aqui na tela anterior, vocês podem observar que ele cria automaticamente essa partição aqui, geralmente um tamanho pequeno, tá? Eu acabei esquecendo de falar agora há pouco, mas é isso aqui, tá? Então, espaço reservado do próprio sistema operacional. Então, quando eu crio a partição, duas ou mais, ele automaticamente vai criar essa partição aqui reservada, ok? Então, aqui nesse caso, eu posso pegar esse espaço reservado aqui, esse espaço livre, quero dizer, para criar uma outra partição. Então, nesse caso aqui, quantas partições eu vou ter? C e E. Observem que tem uma outra aqui, ó, uma outra partição D, certo? Nesse caso aqui é a unidade de CD. Então, essa aqui é a do disco, né? É o disco rígido, o disco fixo, né? Pode ser o disco fixo, onde o sistema operacional Windows está instalado. E aqui eu tenho a partição reservada dele. Aqui eu tenho a do próprio Windows 7, que é a que está instalada diretamente na partição, na unidade C, que é a que vai carregar primeiro nesse exemplo. Uma partição livre, né? E aqui eu tenho uma outra do Windows. Observem que ele vai organizar por letras. Então a C vai ser a do Windows para o Windows 7, a E para o Windows 8, a D, que é a unidade de leitora de CD, né? E essa outra aqui ela vai assumir a letra F. No caso, se ele for aqui aplicado o NTFS, o sistema de arquivo NTFS, automaticamente ele vai assumir a próxima letra, que no caso aqui é a letra F, tá? Então, é aqui onde ele vai assumir. Detalhe, o Windows só faz partições NTFS e FAT32 ou FAT estendida, que no caso é a FAT64, tá? Então ele não cria NTFS, tá, pessoal? Ou ele não cria, desculpa, ele não cria partição estendida 4 ou HPFS, tá? Então não cria. São exclusivos de cada sistema.
Já o Linux ele cria qualquer outro, tá, pessoal? O Linux ele abrange qualquer tipo de sistema de arquivos, tá? Então, continuando aqui, as partições de unidade de disco Windows 10, vocês podem observar que elas são identificadas por letra. Então, aqui nesse caso, vocês podem observar que eu tenho o disco local C, o disco local D, E, F e G. E aqui eu tenho um pendrive. Observem que todas as letras são, todas as partições, unidade de disco fixo, removível, elas são identificadas por letras. Então, se eu tirar um ali e colocar outra, automaticamente ele vai assumir, né, a respectiva letra. Por exemplo, aqui, disco removível. Aqui é um pendrive de 16 GB. Observem aqui, tá? Que no caso é a leitura de CD. E as demais, aqui também é outro. Aqui nesse caso pode ser que seja uma leitura, né, de cartão de memória. Tá? E aqui nesse caso eu tenho a própria, aqui no caso, esse íconezinho azul é a partição em que o Windows está instalado. Ele está dizendo que é a partição ativa no momento. Então ele vem a letra C, D, E e F. E a letra G. Esse aqui é um leitor de cartão, pode ser. Aqui é a unidade de leitura de CD. E aqui no caso é o pendrive, tá? Então, se eu colocar aqui outro pendrive, ele vai assumir a próxima letra, tá? Próxima letra. Então, se eu tenho ali a J, ele vai assumir a próxima depois do J, tá? Bom, partições de unidade de disco no Android Nougat. Pessoal, no momento da instalação do Android para PC, tem uma versão do Android para PC, ele vai te especificar qual tipo de partição você vai estar especificando ali para ser instalado, tá? Então, na hora de instalação, ele vai ter, antes da instalação, ele vai ter o cfdisk, que é um utilitário do Linux, certo? Que vai permitir ali, no caso, esse caso aqui, ele é exclusivo do Ubuntu, correto? Do Ubuntu não, desculpa, do Android, em que você vai escolher qual ela você vai instalar. Observem aqui que ele já criou uma SDA1. O tipo é a primária do tipo boot, que vai inicializar, né, uma partição ativa. Ele é do tipo primária. E o tipo de sistema de arquivos é do tipo Linux. Então aqui é uma estendida 4, tá? Então na hora de criar ela ali, você vai observar como é que cria. A gente vai ver ali fazendo na máquina virtual alguns exemplos, tá? Correto? Então aqui eu posso, essa tela do cfdisk, eu posso criar as partições e especificar qual ela eu vou estar colocando ali para estar carregando. Continuando. Partições de unidade de disco no Android Nougat. E tem um aplicativo aqui, que é o ASUS Gerenciador de Arquivos, dentro do Android, no Android PC, né, ou dentro do seu Android, você vai ter uma aplicação, que você pode até baixar aí diretamente na Play Store, que é o ASUS Gerenciador de Arquivos. Observem que esse aplicativo aqui ele vai mostrar todas as partições e quais são elas, ó. E detalhe, ele vai especificar aqui esse explorador de arquivos, o gerenciador de arquivos, ele vai organizar os arquivos por imagem, por vídeo, por música, por aplicativo, favoritados, compactados, que são zip ou RAR, né? Documentos, que é PDF, ou doc, ou qualquer outro ali. Aqui eu tenho os downloads, os últimos downloads efetuados e os arquivos que foram abertos recentemente. Então essa aplicação aí, ASUS Gerenciador de Arquivo, é um aplicativo que você consegue verificar os arquivos, né, organizado aí por tipo, e aqui eu tenho o armazenamento interno, quanto eu vou ter livre ali. Aqui no caso é um pendrive, né, que eu posso estar mostrando aí, né, ele vai apresentar, né, que eu vou utilizar aí um OTG. O que é o OTG? O OTG, pessoal, é um adaptador que você coloca ele para você colocar ali um adaptadorzinho que você coloca um pendrive para copiar os seus arquivos do smartphone para o pendrive, tá? E vice-versa. Então você pode utilizar também essa aplicação do ASUS Gerenciador para estar transferindo arquivos tanto para o pendrive, né, através desse adaptador que pluga diretamente na mesma porta de carregamento do smartphone, né? Aí você coloca esse OTG, que é um adaptadorzinho, que ele converte da porta padrão do smartphone para colocar um pendrive. Então você pode colocar um pendrive ali para copiar arquivos
para o smartphone, do smartphone para o pendrive e vice-versa, tá? Então o nome dele é OTG. Então, descendo mais um pouco aqui, outro aplicativo, pessoal, é o ES File Explorer. É outro aplicativo que também vai me mostrar todas as partições. No Android, ele não mostra todas as partições assim, de forma fácil. Então você tem que instalar um desses aplicativos para poder gerenciar, tá? Ver os arquivos, as partições que tem disponível. No ES File Explorer, ele vai mostrar aqui, por exemplo, ó, quais as partições eu tenho disponível. Partição do sistema, armazenamento externo, que pode ser ali um cartão de memória. Aqui é a partição interna do sistema operacional Android. E aqui é outro também, pode ser outro cartãozinho de memória, pode ser o OTG, tá? Então, pode ser um pendrive aqui também, que também pode ser um pendrive, um cartão de memória, esses dois aqui. Isso aqui é o armazenamento do Android e esse aqui é o armazenamento onde fica o sistema de arquivos do próprio Android, tá? Então aqui a gente não pode excluir nada. Essa outra aqui a gente é onde ali ele guarda as pastas, os arquivos, né, que não são tão essenciais. E essa aqui é onde ele guarda todos os arquivos essenciais do sistema operacional. Então se der algum problema ali, a exclusão de algum arquivo daqui, ele vai dar problema. Muitas vezes ele nem permite, tá, pessoal, mostrar. O S-File Explorer ele vai mostrar todas as partições aqui. Essa partição ela nem é exibida diretamente pelo Android, tá? Descendo mais um pouco. Tipos de instalação de sistema operacional. Olha, eu posso instalar um sistema operacional de forma física e de forma virtual. O que é de forma física? É aquela que é colocada diretamente em uma unidade de disco fixa ou removível, né? No caso ali do Linux, do Windows, tá? É a instalação a partir de uma unidade de disco removível, como CD, DVD ou pendrive. Então é necessário ter ali um pendrive com os arquivos de instalação do sistema operacional, tanto para o Linux, quanto para o Windows, quanto para o macOS, tá? Hoje em dia já está mais obsoleto, tá, pessoal, usar CD ou DVD. Atualmente é através de pendrive, né, porque as unidades de CD e DVD elas já estão obsoletas. Hoje em dia você raramente vê ali leitores de CD ou DVD, geralmente alguns mais antigos, né, alguns equipamentos mais antigos, alguns computadores mais antigos, mas isso também não impede de você também colocar uma unidade externa, tá, para ler o DVD ou gravar CD ou DVD e vice-versa, tá? Mas hoje em dia a gente utiliza mais o pendrive, que eu vou mostrar mais para frente. Bom, para que eu possa criar um disco de instalação, é necessário o ponto ISO do sistema operacional a ser instalado. Então eu tenho que instalar os arquivos, que geralmente é um arquivo só, que é o ponto ISO, e a partir dele eu posso criar a instalação do sistema operacional, tá? Então tem que ter um outro aplicativo para fazer isso. Aplicativo necessário para criar um disco de boot e um pendrive para instalação do sistema operacional. Bom, eu preciso, para instalar o Windows, a partir do Windows 7, tá? É o USB DVD Download Tool. Então ele permite instalar o Windows a partir da versão 7, tá? É um programinha aqui, criado pela Microsoft, para você criar um arquivo de instalação, né? Um arquivo de instalação, um pendrive de instalação, correto? Para fazer a instalação do sistema operacional Windows, e foi criado ali a partir da 7, você pode já estar fazendo isso, tá? O Yumi e o Sardu, ele é um multiboot do Windows, Linux e do Android. Então eu posso aqui, por exemplo, estar criando um pendrive de instalação para vários sistemas operacionais. Isso é muito utilizado pelos técnicos, tá? Então, tipo ali, ele vai utilizar para lá, vai criar um disco de um pendrive, geralmente de grande capacidade, 32 GB ou maior, e lá dentro ele vai ter, através do Yumi, tá? Eu vou mostrar numa outra videoaula ali, utilizando o Yumi, onde eu posso estar criando, né, a instalação de vários sistemas operacionais dentro de um só. Lembrando, criar um pendrive para que você possa estar instalando esses vários sistemas operacionais, tá? Ele é utilizado quando você deseja instalar ele num HD, né, removível ou fixo, tá? Então ele cria ali todos os arquivos necessários para poder fazer a instalação, correto? Então, a instalação virtual, pessoal, esse tipo de instalação virtual é aquela que é feita
em um aplicativo chamado de máquina virtual. Para a instalação, o processador precisa ter recursos de virtualização, pelo menos 2 núcleos, memória RAM acima de 4 GB e uma unidade de disco de grande capacidade, tá? Então, aquilo que eu falei para vocês. Esse exemplo virtual, pessoal, é o tipo mais utilizado, principalmente por grandes empresas que utilizam, são chamados data centers, né, que eu havia falado, que utilizam ali, cotas de disco, tamanho de disco, né, gerenciar múltiplos sistemas operacionais, rodar aplicações para o Windows de forma online, rodar aplicações de Linux de forma online. Então, a virtual é um sistema operacional que ele é executado de forma remota. Então, ele pode ser utilizado de forma remota ou local também, tá? Então, pode ser feito de duas formas. A instalação é aquela em que você precisa ter uma aplicação para rodar dentro, certo? Então, ele roda dentro ali. Aqui, ele tem que ter memória grande o suficiente para você fazer essa virtualização, tá? Então, utiliza ali geralmente um aplicativo, né? Para você estar fazendo essa virtualização, ok? Então eu vou mostrar daqui a pouco aí os outros aplicativos. Quais os aplicativos utiliza? Bom, primeiro eu tenho que saber se a minha máquina ela possui recurso de virtualização. Então tem um aplicativo chamado aqui Securable, que você pode estar utilizando para testar se a sua máquina tem o recurso de virtualização ou não. Se não, não é possível você instalar os aplicativos aqui, não vai ser possível, tá? Quais são os aplicativos que eu utilizo para virtualizar sistemas operacionais? É o VirtualBox, o VMware Player, certo? Esses dois aqui, você pode criar vários sistemas operacionais rodando. Então, para que serve essa virtualização, essa máquina virtual? É aquela em que você instala esse aplicativo, por exemplo, VirtualBox, que eu vou mostrar, e dentro dele eu posso instalar vários sistemas operacionais ali rodando, tá? Inclusive, eu posso instalar o Linux, o Windows dentro do próprio Windows, o Linux dentro do Windows, então tudo dentro dessa aplicação. Ela é diferente daquela física que a gente escolhe, né, que eu havia mostrado anteriormente, que a gente instala ela de forma física, em que lá na inicialização eu escolho qual sistema operacional. Aquele tipo lá é o tipo de instalação física. A virtual, eu preciso de um aplicativo e esse aplicativo vai rodar dentro de todos os sistemas operacionais, tá? Então ali eu posso instalar múltiplos sistemas operacionais e estar executando ao mesmo tempo. Para isso eu tenho que ter uma quantidade de memória muito boa para estar rodando dois ou mais ao mesmo tempo. Até porque quando você vai rodar o sistema operacional, se, por exemplo, instalar uma máquina virtual do Windows ali dentro, eu já vou estar consumindo a memória dentro do Windows e já ter outro Windows rodando. Então eu tenho que pensar na quantidade de memória que eu vou estar dividindo entre eles. Correto? Arquivos.iso de sistemas operacionais do aplicativo para criação de boot e máquina virtual. Bom, nesse caso aqui, você vai ter, para criar o boot, aquela ferramenta que eu falei para vocês, para criar um disco de instalação do Windows, né, a partir do Windows 7, você pode ter essa ferramenta aqui. Então, para criar, você vai clicar aqui. Vou abrir aqui. Aí eu vou escolher qual aqui vai ser aberto. Vou abrir no Chrome. E essa ferramenta é uma ferramenta que a Microsoft criou, tá? Você pode estar fazendo o download dela aqui. Correto? Você pode, aqui ele vai linkar, né? E aqui você pode estar baixando essa aplicação. E você pode escolher aqui o idioma que deseja baixar, né? Geralmente é inglês ali, né? Ele não tem um recurso para português. E aí você pode fazer o download dessa aplicação, correto? Então eu vou fazer logo aqui o download. E aí você pode escolher aqui você pode escolher qual a versão aqui, ou qual idioma, para estar baixando, tá? Então vou escolher aqui um. Escolhi aqui um em inglês.
Vou baixar e vou deixar baixando para apresentar na nossa aula, tá? Então, vou escolher uma local aqui, onde eu vou baixar. Vou botar aqui, criar uma pasta, com o nome de instaladores, certo? Instaladores de SEO. E eu vou estar deixando aqui fazendo o download, tá? Posteriormente eu coloco o download, que é só para mostrar para vocês. Vou cancelar, que eu já tenho ele feito o download. Vou organizar ali em pastas. Então, voltando lá na aula. Aqui, pessoal, quando você vai fazer criar o disco de instalação do Windows, às vezes ele precisa desse arquivo aqui, que é o .NET Framework. Então, às vezes ele vai exigir, se a sua máquina aí do Windows não estiver atualizada, ele vai exigir essa instalação do .NET Framework, tá? Então aqui eu não vou baixar porque a minha já está. Caso ele dê erro, ele vai pedir lá que você baixe o .NET Framework. Aí você vem nesse link e já baixa ele aí, tá? E o Yumi? O Yumi é o multiboot. Vou abrir ele aqui para vocês verem. Então, quando eu for instalar o USB DVD que eu for baixar, eu tenho que, primeiramente, ter ali o .NET Framework, tá? Então, ele vai abrir aqui o Yumi, correto? E aqui vocês vão ter o link para baixar o Yumi. Vou procurar aqui o link. Aqui está o link de download. A última versão aqui desse site é a 2.07, correto? Bom, aqui ele vai escolher, como ele abriu direto no navegador Edge, eu posso escolher aqui onde eu vou salvar, tá? Então vou escolher aquela pasta lá, onde eu vou fazer o download direto. Estou dentro da pasta instalador de sistemas operacionais, e aí eu coloco salvar. Como eu já tenho ele aí, aqui é só mesmo para mostrar para vocês. Vou retornar lá na aula. E o Securable, né, pessoal? Para ver se você consegue virtualizar aí os sistemas operacionais. Então vou aqui na página do Securable. Aí ele vai mostrar se ele permite o recurso de 64 bits, tá, pessoal? Se o seu sistema operacional, se o seu processador permite virtualizar. Aí você vai procurar aqui o link de download. Aqui o download. E vamos escolher o local onde nós vamos instalar também, tá? Você pode colocar para fazer o download. Aí ele vai perguntar onde você deseja salvar, correto? Eu já tenho ele aí. Então, voltando aqui. Agora, criar máquina virtual, pessoal. Criar máquina virtual, vocês vão baixar aqui o VirtualBox. Eu vou mostrar o VMware, mas de preferência vamos utilizar o virtual. Então, vou aqui permitir. A última versão do VirtualBox é a 6.1. Então, você vai clicar aqui sobre ele. E agora nós vamos escolher qual sistema operacional nós vamos executar ele, tá, pessoal? Se é para o Windows, se é para o macOS ou se é para o Linux, correto? Então tem que escolher qual deles aí. No caso, como eu vou utilizar para o Windows, eu clico aqui. E em seguida eu vou salvar, escolher aqui onde eu vou salvar. O link ele está por padrão para abrir diretamente no que eu já tenho ele. Depois eu volto e faço o download, tá? Retornando. E o VMware Player é outro aplicativo de virtualização, tá? Aqui vocês vão ter qual, que é geralmente para sistema operacional 64 bits do Windows e tem também para 32, tá? Aqui são algumas das últimas versões dele. Aí você pode fazer o download, escolher lá a pasta também. De preferência eu vou mostrar o
o VirtualBox, tá? Bom, e aqui eu tenho também o Linux. Já mostrei ali os aplicativos que são necessários para você criar o instalador, né? O instalador do sistema operacional. E agora a gente vai aqui para os sistemas operacionais propriamente dito. Bom, aqui no Ubuntu, eu tenho aqui algumas edições que vocês vão ter aqui o nome de cada edição, as últimas versões, né? Aqui é uma das mais recentes que vocês vão ter, e uma curiosidade sobre o nome das edições aí do Ubuntu, tá? Um sistema operacional muito robusto, muito bom, correto? E aqui ele vai falar mais sobre isso, sobre as versões e o significado de cada uma, tá? Então depois vocês olham aí. E aqui vem as ISOs. Agora que vem o que é mais importante, que são as ISOs, são os .ISO que eu havia falado anteriormente, para que a gente possa estar rodando aí o sistema operacional, tá? Então aqui vocês vão ter, nessa relação aqui, a 19.4, é a última versão, tá? Então, vou baixar essa última versão aqui, vou clicar sobre ela. E agora eu vou escolher o arquivo da ISO. Bom, aqui abaixo vocês podem observar que eu tenho que encontrar o .ISO, tá? Correto? É o .ISO do arquivo. Então eu tenho aqui live. Aqui eu tenho server. Então eu vou subir mais, descer mais um pouco e encontrar o .ISO. Tá acima, tá? Mais calma aqui a procura. Só ver o recurso aqui, pessoal. Ah, antes que eu esqueça. Ele tem para desktop, como eu já falei para vocês, já vim falando nas aulas anteriores, para desktop, né? Para notebook, o computador mesmo, desktop de mesa, mesa de computador de mesa. E aqui eu tenho para servidor, tá? Então tem essas duas aqui. Vou clicar aqui, vou descer aqui, vou procurar 19 para desktop. Opa, já encontrei aqui, ó, pessoal. Então ele dá 2 GB, ele é um pouquinho demorado para fazer o download, tá? É a última versão aí do Ubuntu. Então vou clicar e vou salvar. E aí vou escolher onde... Aqui nesse caso eu vou criar uma pasta chamada ISOs. ISOs. Correto? Agora que eu vou fazer o download da ISO. Então eu vou colocar, clicar em salvar. Porque agora eu vou organizar todas as pastas aqui, onde vão ficar guardado as ISOs do sistema operacional. Então eu vou colocar aqui o do Ubuntu 19, correto? Eu já tenho ele aqui, só estou mostrando. E voltando lá para a aula, nós vamos ter aqui o Mint. As edições ISO do Mint, elas estão todas juntas, tá? Então vou clicar aqui, permitir. O navegador padrão aí é o Edge, por isso que ele está abrindo direto no Edge. Eu teria que mudar lá no Windows o padrão para ele abrir os links, né? No caso ali o link direto da sala. E aqui eu tenho o Mint. Pessoal, o Mint é um sistema operacional que ele é um sistema operacional muito mais fácil de... o Ubuntu e o Mint são sistemas operacionais muito bons. Mas o Mint, eu considero ele um sistema operacional mais fácil de utilizar com relação ao Ubuntu. Utiliza as mesmas teclas do Windows, tá? Os recursos são basicamente as teclas do Windows são as mesmas. Eu vou mostrar para vocês, inclusive vou colocar as teclas de atalho. E vocês vão observar que ele é bem parecido com o Windows, o recurso, as telas, as janelas e tudo, tá? Aqui eu tenho as edições, né? As versões aqui do lado, aqui o nome de cada uma delas. E aí eu vou baixar aqui, por exemplo, a versão 19.3, que é a Trícia. Vou clicar sobre ela. E eu posso escolher qual tipo de edição aqui, que é a Shine-On ou a Mate ou a XFCE. Então vou baixar essa aqui
dependendo do seu que você utilizou ali o Securable para descobrir qual o sistema de arquivo do seu processador, e você vai escolher aqui, tá? Então, com o Securable, você vai escolher qual deles aqui, tá? Você se instala o Securable, em seguida vai mostrar qual sistema operacional, qual é a arquitetura de processamento do seu processador, para escolher qual o tipo da quantidade de bits aqui, ou a arquitetura de processador que você tem, tá? No caso aqui o meu é 64 bits, vou clicar. E agora eu escolho de onde eu vou baixar, tá? Então geralmente eu vou buscar um aqui do Brasil. Brasil, cadê tu? Pronto. Então, ele está aqui dentro de duas universidades. A Universidade de São Carlos e a Universidade do Paraná, tá? Então ele está ali. São algumas das duas, né, faculdades ali que trabalham, das universidades que trabalham com o Mint. Então vou clicar aqui na de São Carlos. E agora eu vou escolher onde salvar. Correto? Aí vou para a pasta ISOs e vou fazer aqui o download, correto? Vou cancelar porque eu já tenho. Então voltando aqui. Vou para o Media Creation Tool. Pessoal, o Media Creation Tool é uma ferramenta que permite você baixar o Windows 10, tá? De forma share ali, né? Você pode usar o Windows de forma share. O que é o share? Eu já até havia falado nas aulas anteriores. É aquele sistema que você utiliza por um tempo, e em seguida você tem que comprar um serial para poder estar utilizando. Então, você pode estar utilizando o Windows normalmente. Então, ele vai te dar um tempo ali, se você não ativar, não comprar a licença, ele vai expirar automaticamente, né? Então, aqui você vai ter o aplicativo para poder estar baixando o Windows 10. Então, vou clicar aqui. Então, você pode baixar a ISO do Windows 10. Clicar novamente. Ele deu erro ali, tá? Ah, já está aqui permitindo fazer o download. Então aqui eu vou escolher, tá? Vou salvar. E ele é um aplicativo de instalador, tá? Então vou abrir a pasta instalador. E agora eu coloco aqui para baixar, tá? Então quando você instalar ele, vai executar, ele vai permitir você fazer ali o download do Windows, né? A ISO do Windows 10, tá? Para poder fazer a instalação do sistema operacional. Lembrando que esse Windows aqui é tipo share, né? Aquilo que você utiliza ali, baixa, utiliza e por um tempo ele vai expirando. Aí se você quiser ativar ele, você tem que comprar o serial dele ali, né? Geralmente uns cento e poucos reais, 200, dependendo ali do site, 200, alguns chegam a 300 reais. Conforme a pesquisa que vocês fizeram, vocês observaram que o Windows ele acresce mais um pouco ali em relação à máquina, né? Você vai comprar, o computador que você vai comprar, porque geralmente quem vende esses computadores no sistema Windows, ele é obrigado a oferecer um sistema operacional genuíno, tá? E por último, o Android. Então no Android aqui, vocês podem observar que eu tenho as versões do Android aqui. No próprio Wikipedia, que eu coloquei o link, vocês vão ter várias, né, versões do Android, e os nomes são dados a cada um deles, ó, as versões do Android tudinho, a interface do sistema operacional, tá? E depois vocês olham aí com mais calma. E em seguida aqui as ISOs do Android. Só lembrando que a última versão do Android é a versão 9. Correto? Então aqui vocês vão ter para baixar essa versão aqui, a versão 9, ó, vocês podem observar, e o tamanho aqui dele aqui, vocês vão estar utilizando, tá? No caso aqui eu vou fazer isso aqui a versão 9, baixar ele,
e ele vai permitir aqui fazer o download. Aí eu vou salvar com, novamente, escolher a pasta ISOs, né? Vem aqui na pasta ISOs, aí eu faço o download, ok? Então, vou cancelar aqui, voltando no mais é só, qualquer dúvida, questão que você tiver, você pode falar lá no grupo.